Olá, eu me chamo Leonara Gonçalves e hoje vou estar apresentando para vocês o meu projeto PIBIC UniOeste, intitulado como Avaliação de Protocolos de Amplificação de DNA via PCR para a Identificação de Microalgas de Água Doce, sendo a minha orientadora a professora doutora Thaís Souto Bignotto. Bom, as microalgas são seres unicelulares e microscópicos que podem ser encontrados em ambientes úmidos, sendo eles salinos ou dulcícolos. São responsáveis por a produção de alimentos, compostos nutricionais, medicamentos, fertilizantes orgânicos, pigmentos e entre outros. Atualmente, existem entre 200 a 800 mil espécies de microalgas, porém, apenas 35 mil dessas espécies são espécies descritas. Isso se dá devido à morfologia dessas espécies, que pode variar conforme as condições ambientais. Essa variação morfológica leva a identificações incertas a nível de espécie, sobretudo aquelas amostras que são utilizadas na microscopia óptica. Por isso, a identificação molecular na discriminação dessas espécies vem sendo um ponto muito importante atualmente, sendo utilizadas as regiões cloroplastidiais, como RBCL, fator alongamento TUFA, e regiões nucleares, como no ITS1, no ITS2 e o gene 18S-rDNA, sendo elas utilizadas em combinações para a delimitação dessas espécies microalgais. Por isso, esse estudo buscou avaliar os protocolos moleculares para a identificação de DNA de microalgas de água doce via PCR, Polymerase Chain Reaction, a fim de possibilitar sua identificação molecular. Então, como objetivo desse trabalho se deu a avaliação da técnica PCR para amplificação da região do DNA nuclear, que seria o NUITS, e do DNA cloroplastidial, RBCL e TUFA, dessas espécies microalgais dulcícolas. Também teve como objetivo a amplificação e sequenciamento do DNA de isolados de microalgas e também a caracterização e identificação molecular por meio de marcadores moleculares de DNA, no ITS, RBCL e TUFA dessas espécies microalgais. Bom, e para a realização desse trabalho foi utilizado 6 amostras de microalgas dulcícolas que microscopicamente apresentavam-se isoladas. Para a amplificação do DNA via PCR foi utilizado então duas formas. A primeira seria o PCR convencional, em que as amostras são submetidas primeiramente a um protocolo de isolamento e depois a protocolo de amplificação do DNA, diferentemente da PCR direta, em que as amostras são submetidas diretamente ao protocolo de amplificação, sem essa etapa de isolamento. E os seguintes primers foram testados, então, a primeira amostra seria o ITS1 com o ITS4, a segunda, RBCL 192 com RBCL 657, a terceira amostra, RBCL 375 com o RBCL 1089, a quarta amostra, RBCL 192 com RBCL 1089, a quinta amostra, TUFA-F com TUFA-R, e a sexta, TUFA-SF com TUFA-SR. E para essa amplificação, foi feita cada amostra uma mistura independente. Então, essa mistura era composta de 2,5 microlitros de tampão diluído em 10 vezes, 1 microlitro de cloreto de magnésio a 50 milimolar, 1 microlitro de DNTP a 10 micromolar, 1 microlitro de cada primer a 10 micromolar, sendo eles o forward, representado pela letra F, e o reverse pela letra R, 0,6 microlitros de TAC-DNA polimerase da Invitrogene, 2 microlitros de DNA genômico isolado ou 2 microlitros da amostra de microalga para o caso da PCR direta. E por fim, água ultrapura para completar o volume final de 25 microlitros. E após feita essa mistura com cada uma das amostras, utilizamos o termociclador automático Verity para realizar essas amplificações, empregando 2 diferentes perfis térmicos. Para o caso do NUITS e o RBCL, foi empregado o seguinte perfil térmico: 94 graus Celsius por 5 minutos, seguido de 30 ciclos de 94 graus Celsius por 30 segundos, 52 graus Celsius por 30 segundos e 72 graus Celsius por 2 minutos, finalizando com uma extensão final de 72 graus Celsius por 6 minutos. Já para o TUFA, foi utilizado outro perfil térmico, então 95 graus Celsius por 3 minutos, 47 graus Celsius por 45 segundos e 72 graus Celsius por 1 minuto. Após isso,
foi utilizado 30 ciclos de 95 graus Celsius por 30 segundos, 47 graus Celsius por 45 segundos e 72 graus Celsius por 1 minuto, finalizado também com uma extensão final de 72 graus Celsius por 1 minuto. A eficiência dessa amplificação foi vista através da eletroflorese em gel agarose 1% clorado com CyberSafe, e o tamanho dos fragmentos amplificados foram determinados por comparação com o tamanho padrão molecular LEDER sem pares de base. Após isso, as amostras foram encaminhadas para a empresa CTGene, que foi responsável pela purificação dessas amostras e pelo sequenciamento. Com o sequenciamento, foi possível fazer edições através do Bioedit Sequence Element Editor. Também foi possível alinhá-las com o auxílio do Clustral Ômega e também submetê-las à ferramenta de pesquisa em alinhamento local BLAST. Após isso, foi possível comparar essas nossas sequências com outras que são depositadas em bancos de dados, como o GenBank, que foi utilizado. E como resultado, obtivemos a amplificação de 4 das nossas 6 amostras. Foi verificado também que a quantidade de DNA amplificado foi maior na PCR convencional do que na PCR direta. Porém, também tiveram amplificações na PCR direta. Então, tendo a vantagem de não necessitar da preparação do DNA genômico isolado, sendo um método mais rápido de identificação molecular de microalgas. E com o sequenciamento, foi possível, então, comparar as nossas sequências com outras depositadas no banco de dados GenBank. E a identificação foi baseada em apenas um marcador ou até 2 marcadores por amostra. No caso da amostra 1, foi utilizado apenas um marcador, sendo ele o ITS, que identificou a amostra como tetradesmos oblíquos, com 97,4% de identidade. Para o caso da amostra 2, foi utilizado o marcador RBCL, que identificou 2 espécies microalgais, sendo elas Chlorioidium sarcarophyllum e Parachlorella kessleri, com 99,51% de identidade, ambas. Para a amostra 3, para o marcador RBCL, identificou como Auxinochlorella protophycoides, com 99,40% de identidade. Para o caso da amostra 4, foi utilizado 2 marcadores, sendo eles o TUFA e o ITS. No caso do TUFA, identificou como tetradesmos dimorfos, com 99,8% de identidade. E para o marcador no ITS, identificou como tetradesmos oblíquos, com 97,9% de identidade. Para o marcador 5, para a amostra 5, utilizou-se o marcador RBCL e o marcador TUFA. Ambas identificaram como Micratium SP, para o RBCL 99,7% de identidade e para o TUFA 99,8% de identidade. E por fim, para a amostra 6, utilizando o marcador ITS, identificou 3 espécies microalgais, sendo elas Micratium SP, Pleurastrum aquático e Chlorella SP, ambas com 98,9% de identidade. Essas identificações incorretas, como no caso da amostra 4, e principalmente a amostra 2 e a amostra 6, podem ter ocorrido devido a identificações incorretas de espécies que foram depositadas no GenBank, ou também contaminação das nossas amostras por 2 ou mais espécies microalgais. E por fim, temos que os marcadores moleculares que foram testados mostraram-se eficientes na amplificação das regiões do DNA nuclear e também cloroplastidial, por meio tanto da PCR convencional quanto da PCR direta. No entanto, as melhores quantidades dos produtos de PCR foram obtidos por meio da PCR convencional, empregando-se a etapa prévia de extração de DNA das microalgas. Além disso, também foi possível realizar a identificação molecular dessas amostras de microalgas a nível de gênero ou espécie, podendo-se identificar entre as amostras analisadas as espécies tetradesmos oblíquos e ou tetradesmos dimorfos, Chlorioidium sarcarophyllum ou Parachlorella kessleri, Auxinochlorella protophycoides e Micratium SP. E para finalizar, meus agradecimentos vão direcionados à UniOeste pela bolsa concedida. Obrigada!